quando ele fala de prestar contas, então Deus é alguém que vai revelar o que está acontecendo no seu coração. Esse Deus também vai punir isso. Veja no versículo 4, ele diz: digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Vamos lembrar o contexto aqui. Ele está alertando os seus amigos, os seus discípulos, do que eles vão vivenciar com aquela liderança espiritual judaica. Vocês não podem assimilar o fermento deles. A sua hipocrisia vai ser revelada. Mas não é só a hipocrisia que vai ser revelada. O Senhor Jesus está apontando que na mão daquela liderança judaica, assim como ele virá a ser morto, alguns deles também serão mortos por aquela liderança. Aquela liderança judaica tinha experiência de matar profetas, logo mais vai matar o Senhor Jesus Cristo. Alguns dos discípulos de Jesus serão mortos por eles. Então o Senhor diz o seguinte para aqueles cristãos genuínos: não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Não tenham medo do martírio. Mantenham seu testemunho. Não arredem o pé dele. Ser morto não vai ser nada demais. É o que ele diz no versículo 5. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele de depois de matar tem o poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Na nossa visão de Jesus como Cordeiro, a gente não imagina que Jesus falaria sobre um assunto como esse, inferno. Deixe-me dizer, Jesus não somente fala sobre inferno, como é quem mais fala sobre inferno. O que você vai fazer com isso? Não, eu quero o Cordeiro. O Cordeiro é o leão. A palavra aqui traduzida por inferno é uma palavra que vem a ver com o Vale dos Filhos de Inom. Naquele vale houve uma atrocidade, uma heresia absurda em Israel na sua história, em que aqueles israelitas inclusive sacrificaram crianças. Deus estabeleceu um juízo e o juízo aconteceu naquele lugar lá, Guinon. Com o passar do tempo, aquele lugar ficou sendo o lugar do povo jogar o lixo da cidade e era queimado. O lixão da cidade era lá. E essa figura daquele lugar ficou sendo usada para descrever o lugar em que as pessoas esperam e que vão passar pela condenação de Deus. Ele está falando que existe esse lugar. E está dizendo que esse lugar é para depois da morte física. O que ele está dizendo é o seguinte: não tema essa liderança judaica. O máximo que eles podem fazer com vocês é tirar a vida física, cortar vocês da terra, que tem tempo limitado. Não é nada perto do contexto da eternidade. Da eternidade com Deus ou da eternidade com o diabo. Ele está dizendo o seguinte: escutem, ninguém tem mais poder do que Deus, nem mesmo o diabo. O máximo que essas pessoas podem fazer é tirar a sua vida física. Vocês não devem temer isso. Antes vocês devem temer é aquele que depois que a vida é tirada, tem poder de lançar alguém no inferno. A condenação eterna. Entenda uma coisa, o Senhor Jesus, ao falar isso, Ele está dizendo o seguinte: a vida não termina no túmulo. Continua depois. E esses hipócritas sim, vão ser lançados desse lugar. Saibam, tem alguém maior do que esses.
Nós podemos sofrer hoje na mão da oposição ao Senhor, e esse clima está crescendo nos nossos dias, no mundo inteiro. Mas você saiba disso. Nós temos a garantia, a segurança, de que inclusive o maioral da oposição contra o Senhor, o diabo, vai ser julgado e colocado debaixo dos nossos pés. Você quer negar a existência do inferno? O que você faz com Jesus que fala sobre isso? Não é somente um túmulo, é um lugar de condenação. Qualquer um pode tirar a vida física, mas o que vem depois, o que é?